O segundo texto, que é da professora Elizabeth Lewis, é do léxico gay, a linguística queer, desestabilizando a norma homossexual oculta nas teorias queer. E aí, quando eu li esse segundo texto, né, eu comecei a pensar do porquê esses dois artigos estavam juntos no mesmo encontro. E aí vou dar aqui a minha opinião, né? Fonte, minha cabeça, de que assim, o primeiro texto que fala do socioleto queer, do Pajubá, do texto queer, ele faz isso indo para diversas áreas, mas a conclusão em que os autores chegam não é na delimitação de um conceito muito certo. Então ainda fica muito amplo e toda a questão ainda fica voltada para os homens homossexuais e ele trata um pouco da questão transexual. E aí, o que esse texto da Elizabeth Lewis vem trazer é justamente uma análise dos conceitos dessa norma homossexual oculta que aparece nas reflexões dela dentro desse texto e das teorias queer, que nós vamos falar agora, né? Então, para início de conversa sobre esse segundo texto, há uma norma homossexual oculta que é proposta por essa autora chamada Gustafsson, né? É, E o que seria essa norma homossexual oculta? Dentro das teorias queer, né, ainda tem uma predominância sobre os estudos sobre sobre homens gays, em detrimento de outras orientações sexuais e performances discursivas que vão se encontrar fora do binário heterossexual homossexual. Ou seja, ainda há pouca investigação de outras práticas discursivas, outras performances discursivas que não seja é, dentro desse binário, né? Então, o objetivo dela nesse artigo é fazer exatamente isso. E aí ela discute performances de dois lugares distintos. Primeiro, o das mulheres bissexuais, né? E de outras mulheres, na verdade não é das mulheres, de outros homens que são adeptos à prática do padding, que é uma prática sexual em que uma mulher penetra um homem heterossexual no ânus usando um dildo segurado por um cinto. E aí vem toda a questão das análises, né? Eu não coloquei no outro slide, mas referente a outro texto, né? Mas aí vem uma breve introdução das teorias queer e da linguística queer. E aí ela traz que a primeira vertente das teorias queer nasce nos Estados Unidos nos anos de 1990 e que vai apresentar uma relação entre os movimentos políticos desses grupos militantes e o trabalho acadêmico de intelectuais, como a Teresa de Lauretis, a Butler, a Sedgwick e a Seidman, né? E aí, segundo a Lauretis, as teorias queer, elas partem de uma premissa especulativa de que a homossexualidade não deve continuar sendo vista como algo marginal em relação a uma forma dominante e estável de sexualidade, ou, né, a heterossexualidade, contra a qual seria definida ou por oposição ou desviante vis-à-vis uma sexualidade correta e natural. Então aqui já traz o momento de partida das teorias queer segundo a Lauretis, né? Desde a sua inauguração, nos anos de 1990, o interesse das teorias queer se proliferou e essas teorias elas foram aplicadas a múltiplas disciplinas, incluindo recentemente a linguística. Porém, mesmo antes da sua chegada formal a essa área, nós podemos dizer que as teorias queer já tinham uma forte base linguística
devido ao conceito de performatividade de gênero proposta pela Butler, que nasce das teorias dos atos de fala do Austin. Né? Então, o uso dos performativos que o Austin traz no livro, na obra, né, Quando Dizer é Fazer. De acordo com Borba, o objetivo principal da linguística queer torna-se, né, investigar como os indivíduos considerados não normativos negociam as suas identidades dentro dos constrangimentos discursivos da heteronormatividade, ao repeti-la ou subvertê-la através de suas performances linguísticas. Eu achei muito interessante aqui o uso da palavra constrangimentos discursivos, né? No intuito de saber se essa heteronormatividade ela é repetida ou subvertida por esses sujeitos, né? E aí ela coloca que a linguística queer, pelo menos até o momento atual, ela tem duas fases, sendo a primeira o momento em que a teoria queer ela era acoplada à linguística. Então as pesquisas elas estavam voltadas para as práticas linguísticas de seres vistos como objetos por causa de suas performances de gênero e sexualidade. Já no segundo momento, passou-se a estudar a heteronormatividade de maneira mais crítica, por meio de uma visão linguística. O objetivo desse momento tende a olhar e a investigar a subversão, ou como ocorre o reforço da heteronormatividade no discurso, e quais são as possibilidades para a ação a partir daí. Sendo este o momento, né, em que nós nos encontramos. Bom, daí ela vai, depois disso, conceituar e discutir a questão da norma homossexual oculta. E aí ela diz que, embora as teorias queer apresentem ferramentas para questionar a normalização ou naturalização do sexo, do gênero e sexualidade, há uma problemática que é apresentada por três autoras, Gustafson, Mitchell e Scrotch, acho que é assim que pronuncia, que diz respeito à norma homossexual oculta nas teorias queer, citada pela autora como um certo privilégio de se estudar apenas temas voltados à homossexualidade masculina. Então, novamente, fixa-se, né, nesse binário heterossexual e homossexual, e as demais categorias de gênero e sexualidade são apagadas se elas fogem desse aspecto. Então, há o esquecimento de outros lugares, de outras categorias de gênero e sexualidade, como, por exemplo, os bissexuais, o pansexual, o assexual e o omnissexual. Deixando claro aqui que essa expressão omnissexual, essa categoria de gênero e sexualidade, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí, ela vem, né, partindo aí dos momentos de análise. Então, sobre a análise que ela faz da bissexualidade. Apesar de ser representada pela letra B da sigla, ela é vista apenas como uma fase, né? E não é incluída totalmente na comunidade. E aí ela apresenta um quadro que depois eu vou colocar aqui, eu não coloquei nos slides, mas eu quero mostrar e fazer uma leitura. Um quadro que vem com umas falas de três mulheres que se consideram, né, que se colocam no mundo como mulheres bissexuais. E aí, o que é levado como hipótese em um primeiro lugar, um apagamento da bissexualidade. Então, ou seja, ou é hétero ou é homossexual. É como se não houvesse a
possibilidade da pessoa se entender, se ver e se sentir como bissexual. E em um segundo momento, nós temos a hipersexualização. Ou seja, a pessoa bissexual, ela é lida como promíscua, como não confiável, por não conseguirem ou por não serem entendidas como pessoas que conseguem ter relações monogâmicas, né? Então aí, as pessoas que se identificam como bissexuais, elas têm que comprovar o tempo todo que são bissexuais e que a bissexualidade não é algo transitório ou que vai ser mudado ao longo do tempo, né? Então ela coloca aqui esse quadro, né? E aí ela faz toda a introdução. E aí nós temos a Olímpia, que é uma menina que tinha 17 anos no momento da entrevista, né? E aí ela diz: eu, na verdade, não tive uma história de sair do armário. Porque é assim, minha família sempre foi muito aparentemente liberal. Você sabe. Aí eu fui crescendo, né? Não sei o quê, e gostava de menino. E aí eu olhava para as meninas, mas continuava ficando com os meninos. E continuava olhando para as meninas. E eu, desde muito pequena, não fui a mais feminina, mais delicada, mais que gosta de Barbie, a mais padrão feminino. Nunca fui assim. E aí eu, foi bem natural assim, foi natural. Fiquei com uma menina no colégio, tipo, sei lá, sexta série. E aí temos umas linhas omitidas nas quais ela pergunta sobre o sistema escolar brasileiro. E aí ela responde de novo, né? Eu nem me lembro qual foi a circunstância. Acho que foi tipo uma brincadeira, assim. Eu gostei. E eu já tinha um estilão, assim, mais largado, mais. E aí vem linhas omitidas, nas quais ela conta outros momentos. É, E o que eu acho interessante, né, ao mostrar esses quadros, é que depois, não vou mostrar tudo, mas assim, ela vem com essa questão, né? Ela propriamente não conseguindo, por causa desses discursos, talvez se entender como bissexual, porque existe um momento em que esse discurso homossexual ele é predominante, ele torna-se predominante. Então, quando ela diz, né, eu já tinha um estilão, assim, mais largado, então isso vai nos remetendo a outros lugares discursivos, né, que não tem tanta relação com a bissexualidade dentro desse lugar que a própria autora vai apresentando, né? Ela traz a prática do pegging, né? Então, o pegging, novamente, é a prática sexual na qual uma mulher utiliza um dildo preso a uma cinta para penetrar o ânus de um homem hétero. Essa prática, ela é considerada como alvo de muitos preconceitos, uma vez que se questiona como pode ocorrer o prazer anal de um homem heterossexual sem que ele seja considerado como homossexual, né? A análise que ela apresenta no artigo também tem como objetivo entender como os praticantes de pegging realizam performances identitárias de gênero e de sexualidade nas suas narrativas digitais, como lidam com preconceitos sobre a prática e como subvertem e ou reforçam discursos ideológicos heteronormativos. E aí, ela reproduz, né, uma entrevista também de um homem, né? Eu não me lembro agora se é ela que entrevista, se ela pega num banco de dados, mas o homem faz o relato de que é adepto ao pegging e tudo mais, mas que existem momentos ali em que essa prática, né,
Para ele diz que ele não agiria com uma certa agressividade, né, que seria próprio aí do universo masculino nesse lugar sexual, que é com uma mulher que ele não seria agressivo e tudo mais. E aí vem novamente esse lugar que eu chamaria de sensível, entre aspas, para os homens, para lidar aí com essa questão dos preconceitos, dos discursos, né, e tudo mais acerca desse lugar, né, para não ser futuramente ali, né, confundido com um homem homossexual apenas por sentir prazer anal, né? E aí depois ela parte para as conclusões. Então, primeiro ela traz a questão das mulheres bissexuais, que elas tendiam a insistir numa visão essencialista da sexualidade como algo estático e em reforçar a valorização das relações monogâmicas. Mas como tais táticas discursivas para evitar o apagamento e a hipersexualização da sua bissexualidade face a discursos preconceituosos. No caso do adepto do pegging, ele performa uma masculinidade hegemônica em certo momento, mas com uma tática discursiva para defender a sua heterossexualidade face a tentativas de deslegitimá-la. Criar inteligibilidade sobre como subversões e reforços da heteronormatividade são realizadas através do discurso é um caminho, né, que ela fala que pode nos ajudar a pensar em como enfatizar o uso dos atos de fala e táticas discursivas que desestabilizam certos aspectos da heteronormatividade sem reiterar outros. Ou seja, lidar com um lugar sem necessariamente ter que acionar um outro, né? Então, se como vimos anteriormente, os estudos da linguística queer, hoje em dia, na sua segunda fase, tendem a olhar criticamente para a heteronormatividade a partir de um ponto linguístico, é importante que olhem também para a relação entre heteronormatividade e outras normatividades. Homonormatividade, normatividade de raça e classe, etc. Se a segunda fase tende a investigar como discursos deixam traços na língua, possibilitam a ação social e são na performance linguística sustentados ou subvertidos, então é de suma importância conectar esse estudo da reiteração ou subversão discursiva não somente a investigação de como discursos possibilitam a ação social, mas também como isso, né, é de fato colocado em prática. Então ela diz, finalizando, que a linguística queer precisa não somente produzir conhecimento e criar inteligibilidade sobre as relações entre linguagem, gênero, sexualidade e heteronormatividade, e sobre como discursos podem possibilitar uma ação social, mas também construir e visibilizar alternativas a discursos heteronormativos, marginalizantes e fomentar o seu uso para contribuir para mudanças sociais concretas e importantes. É isso.